Vamos, a partir de agora, dar continuidade à sequência de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. E estarão mais uma vez participando com a gente o Rodrigo Bonfim e o Ronaldo Rocha. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, Ronaldo, bom dia, candidato, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Jorge Aragão, bom dia, Rodrigo Bonfim, bom dia ao nosso candidato e aos ouvintes da Mirante News. O nosso entrevistado hoje é Saulo Arcângelo. Ele tem 52 anos, servidor público federal do Ministério Público da União e professor universitário da Universidade Estadual do Maranhão. Dirigente sindical do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, Sintrajuf, e da Central Sindical e Popular, CSP com Lutas. É a primeira vez que ele será candidato à Prefeitura de São Luís. Ele já foi candidato ao governo do estado em 2010 e em 2012 e 2016 foi candidato a vereador e prefeito de São Luís, respectivamente. Mas acabou não se elegendo. Em 2018 foi candidato a senador do Maranhão. A candidatura será de chapa pura, sem coligações. A candidata a vice na chapa será a funcionária pública estadual Jaciara Castro, também do PSTU. Saulo Arcângelo, antes de mais nada, bom dia. Obrigado pela gentileza de ter aceito o nosso convite, participar com a gente dessa série de entrevistas. E te pergunto de imediato, por que ser prefeito de São Luís? Bom dia a todos que estão acompanhando aqui a Mirante News, né? Bom dia ao Jorge Aragão, Rodrigo, Ronaldo. Estamos aí com essa tarefa de concorrer, né, à Prefeitura de São Luís. Foi uma discussão interna do nosso partido, né? E temos a perspectiva de apresentar durante o processo eleitoral o programa do PSTU, né, que se diferencia muito dos demais programas. Esperamos, né, eu acho que essas entrevistas são fundamentais, né, para a gente colocar nossas propostas, dialogar com a população, né, porque esse é o principal elemento. Por isso que nós queremos governar apoiado por conselhos populares, né? Porque a população realmente diariamente vive uma situação cada vez mais precária, uma população que não tem mobilidade urbana, principalmente o sistema de transporte, mas outros elementos em relação à mobilidade urbana. Nós temos a capital, uma das capitais que você tem a maior poluição, né, do país, que é a cidade de São Luís. Você tem que discutir trabalho e renda. A gente sabe que hoje a situação de vida da população, principalmente da pobreza em São Luís, que chega a 45%, é uma situação que a gente precisa tratar, né? Nós tivemos recentemente algumas reformas trabalhistas, né, que precarizaram ainda mais o trabalho, né? E principalmente aqui na cidade de São Luís, que apesar de ser a quarta cidade mais rica do Nordeste, é uma cidade onde a população vive nas piores condições, né? Então a gente precisa, durante a eleição, colocar esse debate, também defender as nossas propostas. Por isso que a gente apresenta a nossa candidatura, a minha, da Jaciara, candidata a vice, e dos demais candidatos a vereadores e vereadoras. As primeiras pesquisas que a gente está tendo em São Luís têm apontado uma polarização. Te pergunto, você acredita nesses números e se acredita, como reverter dentro desses 60 dias de campanha? Eu acho que a pesquisa a gente precisa respeitar, mas é bom sempre analisar, né? Não só os números frios, mas também o que está por trás das pesquisas, como é feita a pergunta, né? Alguns aspectos de rejeição que a gente precisa discutir. Algumas pesquisas colocam o atual gestor municipal como o que tem menor rejeição. Então esses debates a gente precisa fazer, fiscalizar as pesquisas, mas reconheço que são importantes as pesquisas, né? E realmente a gente espera, inclusive, estar bem nas pesquisas. Você não acredita que esse percentual aí, essa avaliação do gestor, não é a realidade que as pesquisas mostram, né? Você acabou de falar da rejeição. Por quê? Eu acho que o atual prefeito, Eduardo Braga, peca bastante, né? Você tem a capital menos transparente do país, né? Com vários contratos emergenciais, né? Com dinheiro rodando aí que precisa ser explicado dentro de malas de veículos,
né? E você tem um governo que é a velha política, né? Um ano antes começa a fazer obra, né? Sem nenhum planejamento, né? O prefeito Eduardo Brade conseguiu aprovar um plano diretor, já veio da gestão passada do Edivaldo Holanda, o Brade junto com a Câmara de Vereadores, infelizmente aprovou um plano diretor, né, que ataca o meio ambiente, um tema que a gente precisa tratar, né, porque reduz áreas de dunas, reduz os lençóis freáticos, né, porque a gente sabe que São Luís, 60% depende da água subterrânea, e você faz um plano diretor, né, que não pensa nisso, né? Além do ataque à zona rural, né, transformando 30% da zona rural em zona urbana, né? Eu sou conselheiro da cidade, participei de todos esses debates que foram feitos, né? Foram 47 reuniões no conselho para tratar de temas importantes como mobilidade, e agora a gente está discutindo a lei de zoneamento, né? Está paralisado, o Ministério Público teve que fazer uma intervenção porque a prefeitura não apresenta dados. Nós discutimos o plano diretor com os mapas de São Luís de 2009, né? Você não tem o mapa das questões de risco da nossa cidade. Tem várias áreas de desabamento, inundação, a gente não discutiu nada, né? Nós temos um estudo da Agência Nacional de Águas que na próxima década São Luís não vai ter mais água subterrânea, porque vai estar tudo impermeabilizado. Então é um problema que a gente precisa discutir, né? Nós defendemos que o saneamento não seja privatizado, né? Nós queremos manter o contrato com a CAEMA. Infelizmente o governo do estado está fazendo um estudo aí que visa a sua privatização, porque a gente acha que a água é um direito que a população tem e não pode virar mercadoria, né? Nem a água, nem a energia, nem o saneamento, né? Precisa ser estatal, ser garantida para toda a população, porque a gente sabe que uma empresa que por exemplo, a Equatorial, né, que já pensa, né, na questão de comprar a CAEMA, né? Já foi inclusive aqui na própria rádio, já teve entrevista que a Equatorial está se preparando para comprar a CAEMA, né? E a gente sabe que o serviço também de energia, uma empresa quem sempre quer lucrar, né? Por isso que a gente precisa de áreas prioritárias ser estatizadas, conforme até o artigo 6º da Constituição. Transporte precisa ser dado para todos e todos, garantia, saúde, educação. Então essa é a nossa proposta. Candidato, bom dia, obrigado pela presença. O senhor teve ampla notoriedade na discussão política no ano de 2022, quando colocou o seu nome à avaliação do eleitorado para disputar o cargo de senador. Dessa vez agora o senhor coloca o seu nome a disputar o cargo de prefeito. Por que o senhor não pensou também em disputar, por exemplo, uma vaga à Câmara Municipal de São Luís, dada a repercussão da sua última candidatura? O senhor acredita que a avaliação do eleitorado da última eleição amplia os horizontes para o senhor disputar a Prefeitura de São Luís? O nosso partido, a gente faz esse amplo debate, né? Nós discutimos, inclusive, as pessoas que vão se colocar para cargos majoritários, né, para a Câmara de Vereadores, e o partido discutiu que eu teria um papel importante, né, nesse processo eleitoral, porque eu discuto diariamente a cidade, né? Toda terça-feira a gente tem reunião do Conselho das Cidades, onde a gente disputa com o setor empresarial, industrial, né, aonde as empresas vão ser instaladas, né? Nós sabemos que o lucro empresarial é sempre buscar todos os espaços possíveis, inclusive áreas de mangue que não estão delimitadas no plano diretor que foi aprovado. Infelizmente a Câmara de Vereadores, nós fizemos algumas discussões, mas a Câmara de Vereadores preferiu escutar naquele momento, né? Porque não tem disputa de emenda parlamentar. Fechou com o prefeito Eduardo Brade, mas não só o prefeito Eduardo Brade. Em vez de receber os movimentos sociais, os movimentos populares, recebeu a FIEMA e o Sinduscom. Então o plano diretor foi para esse setor, né? Não pensando na população, a maioria da população, né, que, por exemplo, no sistema de transporte, tu tem quase 80% da frota de ônibus para esse setor, São Francisco, Renascença e Caial, principalmente para o setor comercial e o setor onde você tem uma maior alta renda da população, né? Então são debates que nós levamos para o Conselho, né, com estudos técnicos, né, por exemplo, esse da Agência Nacional da Água. A Prefeitura não quis nem discutir, né, sobre o problema de água de São Luís, porque a gente tem a questão do Italuís, que
está todo o tempo dando problema, e essa questão também das águas subterrâneas, né? E grande parte da ilha está poluída, né? Principalmente por essas grandes empresas. Nos próprios relatórios da imprensa, a gente não precisa nem falar. Alguns escondem esses relatórios, mas a Alumar, a Vale, a Eneva, nos próprios seus estudos colocam uma poluição terrível em nossa capital. Candidato, só sei que tem geralmente falado sobre alternância de poder, mas o senhor está vindo para a 8ª eleição. O senhor teme que de repente isso possa soar como incoerente, o senhor vir novamente disputar pela 8ª vez? E lhe pergunto, complemento, por que isso acontece? Dentro do PSTU está faltando quadro, ou pelo que o senhor já tem demonstrado por essa luta diária, o senhor tem sempre sido escolhido? Esse é um debate que, interno no partido, nós sabemos que o processo eleitoral, apesar de todo mundo dizer que é democrático, não é democrático. A gente vê pelo fundo eleitoral, né? Nosso partido vai receber 3,4 bilhões para o país todo. Fora o tempo, né? 3,4 milhões. O PL, 886 milhões. O PT, 619 milhões. O PDT, 173 milhões. O PSB, 147. O PSOL, 126 milhões. A gente vai receber 3 milhões. Então aí não tem nada de democrático. A última reforma política, inclusive, nos excluiu, né, do tempo de TV e rádio, né? Então a gente sempre reivindica a presença nos debates, né? Nós sabemos que tem a lei eleitoral, né, mas a gente reivindica, porque a gente já tem pouco tempo, não temos condições financeiras, porque o fundo público, esses 5 bilhões, é distribuído, né, em todo o Brasil, né? Principalmente para os partidos que já estão no poder, né? Esses partidos que recebem mais dinheiro, esses partidos que recebem mais tempo, né? E virou realmente uma mercadoria. Às vezes tu tem 2 candidatos que não tem nem candidato a vereador aqui em São Luís. Por quê? Porque é um dinheiro que vem ao fundo partidário, além das emendas, né? As emendas impositivas, emenda PIX, emenda do relator, né? E a população cada vez está com um arcabouço fiscal aí que restringiu agora 15 bilhões das áreas sociais, principalmente educação, saúde, né? E nós sabemos que a população depende, né? Principalmente a população que vai envelhecendo, a população que está empobrecendo, precisa cada vez mais dos serviços públicos de saúde, né? Não é uma tarefa fácil, mas o partido sai sozinho, inclusive, no processo eleitoral, porque temos diferenças com vários partidos, tanto a nível local como nacional. Isso que eu ia perguntar, candidato, o que impede o PSTU hoje, dentro dessa metodologia e ideologia de trabalho também, de se coligar a outras legendas para a disputa eleitoral em São Luís, no Maranhão, enfim, no Brasil também, né? Houve já uma discussão em alguns anos, a gente acompanha, de possibilidade de alianças aí com o PSOL agora está na federação, né, está com a rede. Então, enfim, o que impede o PSTU hoje de se coligar com outras legendas? Como te coloco, é a questão mesmo ideológica, né? E o debate municipal não pode fugir do debate nacional e nem do debate mundial, né? Nós estamos num estado que é apenas exportador de commodities, né? Então a gente tem que fazer esse debate a nível nacional, mas também a nível mundial, porque a gente faz parte aqui, é o principal polo do Arco Norte, né? E hoje ideologicamente não nos identificamos com esse partido, né? O PSTU hoje é a única oposição de esquerda ao governo Lula. Nós votamos, né? Pedimos voto no segundo turno para o Lula, né? Mas hoje somos oposição, porque não concordamos com o arcabouço fiscal, né? Que retira recursos cada vez mais das áreas sociais. O déficit zero é só para o trabalhador e para o povo pobre, né? Porque 43% do orçamento continua para amortização e pagamento da dívida. 5,4 bilhões por dia para pagamento de juros e amortização de uma dívida que nós já pagamos. Por isso que a gente defende a auditoria da dívida, porque essa dívida já foi paga, é juros sobre juros, isso nem pode no país, mas todo mundo fica quieto, né? Mas aí tira 15 bilhões, contingencia esses valores, né? O pessoal está dentro do governo, né? Defende essas políticas, mas nós não somos contrários, né? Porque tudo que ataca a classe trabalhadora, né? Nós ficamos do lado da classe trabalhadora.
né? Independente de quem está lá. Então, tu tem que fazer a crítica. Porque muito diz, não, você não vai atacar o governo do PT porque você vai fortalecer a extrema-direita. Isso é um erro. Nós temos que estar na rua defendendo a pauta da classe trabalhadora. Não podemos esconder para debaixo do tapete os problemas. E porque não temos um candidato que a gente faz parte, a gente defende, né, esse candidato e fecha os olhos para os problemas que estão passando, como essa questão do arcabouço fiscal, né, agora a discussão sobre tirar do BPC. Um dia de pagamento de juros é quase o valor do BPC. Né? Agora já se pensa numa nova reforma da Previdência, né? Que o governo já está também fazendo essa discussão. Isso atinge a população de São Luís, atinge a população do Maranhão. Por isso que esse debate tem que ser mais aprofundado. Se a gente for discutir quem vai fazer mais escola, quem vai fazer mais postos aqui, a gente vai ficar nesse debate do senso comum. Se tu não discutir as alianças, por exemplo, você tem o Duarte que consegue unir o PT, né? E o PL do Bolsonaro de forma tranquila, né? O Maranhãozinho tramita aí no governo Lula, né? Em todos os espaços. O Fufuca, que era um defensor do Bolsonaro, agora é o defensor do Lula, né? Então a gente tem que fazer esse debate, não podemos admitir, né? Por isso que a gente se diferencia, porque senão a gente vai para esse mesmo jogo. Por isso incomoda, Saulo? Hã? Isso incomoda? Esse tipo de situação política hoje está aqui e depois sai da direita para a esquerda como você sai de uma rua para outra? Claro, aí todo mundo vira comunista sem ser comunista, né? Todo mundo dizia que o Flávio Dino, né, era comunista, mas não, ele tentou de todas as formas implantar, como ele falou, tem que fazer o boom do capitalismo, e trouxe a empresa chinesa, né, desapropriou terras do Cajueiro, depois não teve coragem, quem desapropriou foi o Simplício Araújo, inclusive depois a própria justiça disse que o Simplício não podia fazer decreto de desapropriação. Então, quando é para prejudicar os trabalhadores da zona rural, os demais, eles se juntam, né? Aqui eles vão fazer o debate aqui que um se diferencia do outro, então é uma falsa polarização, né, que existe entre inclusive esquerda e direita, porque às vezes a esquerda tem um guarda-chuva grande, mas alguns estão infiltrados, né? E muitos estão, né, da direita. Tu vê, por exemplo, o Lula deu reajuste zero para a educação, mas buscou beneficiar carreiras militares. Então todos flertam, né? Disputam o mesmo espaço, apesar de criticar, né? Acabam disputando esses mesmos espaços. Isso às vezes para nós nós diferenciamos, não vai ter nenhum candidato. Todo mundo vai dizer que eu só gosto do governo Lula porque ele vai me dar o recurso para cá, porque eu sou amigo do Lula, porque eu sou amigo. A gente não vai enganar a população, né? E vamos denunciar essa falsa polarização e a necessidade cada vez maior, né, da gente governar apoiado na população, né? Nós temos inclusive um orçamento participativo que é brincadeira, né? Do prefeito faz pela internet. Aí lá no decreto tem, aí o prefeito olha e vê o que é que ele faz ou não. Isso não existe, é uma brincadeira. As pessoas se organizam, são eleitos conselheiros, colocam as principais reivindicações dos seus bairros, mas aí o prefeito que decide. Aí chega na Câmara, a Câmara modifica tudo, né? Aí cria aquele espaço que tem participação popular, né? Mas que é o engodo, né? Então por isso que a gente se diferencia e não temos problema de nos diferenciar, né? Vamos atrás do voto, mas a gente vai ter que não vamos esconder, né, os problemas reais da nossa cidade, né, como eu já tratei de alguns, e colocar e denunciar, porque faz parte. Às vezes as pessoas não gostam, não, porque esse candidato só faz denunciar, falar mal, mas tu tem que ir. E é a oportunidade que você tem, né? É a oportunidade, você não tem transparência com o dinheiro público, são 4,7 bilhões de orçamento, né? Com várias secretarias, vários cargos comissionados. A gente vê aí assessores, cargos comissionados, não tem concurso público, né? A gente vê o Socorrão, é contrato temporário, né? As pessoas passam sufoco. Quem passa um dia ali no Socorrão, inclusive, é a solidariedade do próprio quadro, porque não tem. O último concurso foi em 2012 para a área do município. Aí é serviço prestado, que foi criado na época de Tadeu Palácio, agora é contrato temporário. As pessoas não ganham nem um terço de férias. É um absurdo, né, que passa. Você tem uma tabela salarial dos servidores públicos que os prefeitos fazem isso, não, vamos dar 4% de aumento, mas não atualiza a tabela. Então os servidores públicos têm um salário de metade do salário mínimo, ele só faz... Dá em cima daquele valor, né? Dá em cima daquele valor, como ele tem que pagar o salário mínimo. Então
todo o serviço público, né, ganha um salário mínimo, porque é um engodo que é feito pela Câmara Municipal de São Luís, porque não tem vereadores que façam esse debate, e a gente sabe que a gente precisa de serviço público de qualidade. Vocês aqui, eu escuto, acho que é muito importante o que vocês fazem, e a população diz, minha rua não tem iluminação, Saulo, não agora... chega água, não tem um posto de saúde próximo, os postos de saúde não tem medicamento, né? Você não tem creche para colocar a sua criança, porque a mãe principalmente, que precisa trabalhar, não consegue trabalhar porque tem que ficar com as crianças, os pais, né? Então são debates que vocês vivem diariamente, né? Aqui vão colocar aqui fantasias, né? Muitos colocam aqui fantasias que está tudo muito bom, mas está tudo muito bom por uma minoria, né, que vive em nossa cidade. Candidato, ainda na esfera política, o senhor não acredita que essa falta de diálogo entre os partidos do campo da esquerda possa acabar minando até mesmo a própria existência do PSTU, porque o diálogo não segue com o PT, também não segue com o PSB? Como fica a existência do partido que vai ficando cada vez mais apenas entre si e não consegue dialogar com as outras siglas de esquerda? Rodrigo, nós acreditamos que essa situação pode mudar. A situação está cada vez mais difícil para os trabalhadores e trabalhadoras. Infelizmente, esses partidos, como eu falei, cabe um guarda-chuva. Todo mundo se dizer de esquerda, mas na realidade, na prática, não tem nada de esquerda, né? Então, nós preferimos realmente sair sozinho do que nos misturarmos, né, com essa podridão que existe hoje entre os partidos, né? Todos, inclusive, votaram na reforma política no Congresso, que retiraram o PSTU, né? Nós temos 30 anos, né? Somos um partido internacional. Não existe só o PSTU no Brasil, tem o PSTU na Argentina, tem em Portugal, tem na França, né? Tem na África. Então nós somos um partido internacionalista, porque nós acreditamos, né? Não no socialismo do Chaves, não no socialismo de Cuba, porque isso também é um engodo, né? Veio os trabalhadores da Venezuela que se organizaram. Por exemplo, essa é uma pauta que a esquerda diz que a gente faz o papel da direita, mas não é isso não. Não aceitamos uma casta militar autoritária do Maduro, não concordamos. Eu acho que precisamos, a gente ver aí os refugiados da Venezuela, o que traz essa política, né? E muitos dizem, não, o PSTU é aliado da Venezuela, é aliado da China, é aliado... Não concordamos, isso não é socialismo. Socialismo é tu planificar a economia, dar direito a todos. Por exemplo, o nosso país é o quinto que mais produz alimento, o Brasil, né? E a gente vê a fome, esse é o sistema capitalista que nós combatemos, né? Esse sistema capitalista vira a barbárie, privilegiando esses políticos, né? Como eu trouxe aqui na própria eleição, né? A nossa dificuldade de colocar a nossa proposta, mas nós vamos manter firme com os nossos princípios. Uma hora muda, né? Uma hora vai mudar. Deixa eu oportunizar aqui, candidato, os nossos ouvintes, por gentileza, já tem várias perguntas, e o Eide Manoleto, ele pergunta vou fazer duas, por gentileza. Se o Eide Manoleto pergunta se o PSTU tem algum projeto social em São Luís. E o Amorim, da Receita Federal, está dizendo que sempre foi contra o candidato a prefeito, a presidente, a governador, disputar a eleição no cargo. Ele entende que ser uma concorrência desigual, favorecendo totalmente quem pode contar com a força do poder. Ele quer saber qual o seu posicionamento sobre isso. Josivaldo Amorim, da Receita Federal, e o Eidman, se o PSTU tem projeto social em São Luís. O Eidman, nós estamos diariamente, né, junto das lutas, né? Por exemplo, ontem nós estivemos e passamos 2 anos numa luta pela cassação do Domingos Paz, né? Que foi um absurdo que foi feito pela Câmara por 2 anos. É uma situação, as vítimas passando por um assédio fortíssimo, né? A comissão processante votou por unanimidade na cassação. Ontem era o último dia. Se não tivesse pressão popular nas ruas, se a imprensa não estivesse divulgando, se você olhasse o constrangimento, era vereador gaguejando de um lado para o outro, mudando voto, uma pressão terrível, né?
Teve a abstenção do Astro de Ogum, que é do PCdoB. O PCdoB tem que se explicar, né? O Astro de Ogum, o PCdoB governou esse estado e o Astro de Ogum se absteve, né? Além do Antônio Garcês. E os outros eram uma gaguejada danada. A gente viu o constrangimento, porque foram 2 anos, comissões que foram criadas, né, que não tiveram encaminhamento, se não tivesse uma pressão. E é isso, a gente, PSTU está nas ruas com suas bandeiras, que é uma bandeira limpa, né, não temos nenhum processo de corrupção. Estamos na luta da zona rural, que foi contra o plano diretor, a luta pela questão ambiental, e nós achamos que só a organização dos trabalhadores e trabalhadoras vai mudar essa realidade. Pode estar distante, mas a gente confia, né? E a gente diariamente faz essa luta da necessidade. Não é o PSTU que vai resolver, né? Nós temos nossas propostas, nossos princípios, mas quem vai resolver é a população, são os trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que a gente está diariamente na rua. Nosso partido, por exemplo, na Liberdade, tem um curso de inglês, né? Nós tentamos, de alguma forma, dialogar com as periferias, onde não tem o acesso. Nós fazemos também cultura, né? Nós temos também nas periferias divulgando o hip hop, falando festival de hip hop, porque a gente acha que o jovem cada vez mais está, né? Principalmente na periferia, né? É puxado principalmente pelas facções. A gente precisa, é um outro debate, o esporte e o lazer são fundamentais. Vem a discussão do passe livre, nós defendemos, vamos defender. Não vai ter dono do passe livre. Eu acho que todos os candidatos precisam defender o passe livre estudantil. Vamos votar, é o primeiro passo, porque depois a Câmara que vai regulamentar, a gente tem que ser sincero, né? Mas é um primeiro passo, é um voto obrigatório, por isso que nós defendemos, estamos nas comissões pelos passe livre estudantil, e eu acho que a gente precisa ter o passe livre estudantil, passe livre para desempregado, porque o desempregado não consegue. A gente sabe, o estudo do plano de mobilidade de 2017, mais de 30% da população de São Luís não consegue mais andar de ônibus. Ou é a pé, ou é de bicicleta. E os prefeitos não respeitam o plano de mobilidade, porque você tem que privilegiar o transporte que não é motorizado e o transporte coletivo. Por exemplo, o trânsito livre é totalmente ao contrário do plano de mobilidade, né? São improbidades administrativas que os prefeitos fazem, parece que fica tudo tranquilo, você não tem acessibilidade, né? Você transforma ruas residenciais em ruas principais, que é um erro, né, que acontece, né? Então são debates que a gente precisa fazer. E a gente tem que implantar a tarifa zero, que já tem mais de 100 cidades, mas nós defendemos uma companhia municipal de transporte estatal. Não podemos dar hoje 63 milhões, né, do orçamento do transporte para essas empresas que prestam um péssimo serviço. Temos exemplos aí da companhia, inclusive estatal, em Maricá, né? Caucaia aqui com 300 mil habitantes, São Luís é 3 vezes isso, já implantou, né, a tarifa zero, porque hoje, para fazer o esporte, precisa do transporte, né? A gente está numa Olimpíada aí, referenciando as mulheres, mas nós temos muita gente boa aqui em São Luís, no Maranhão, que não tem um transporte para praticar, principalmente não tem praças para praticar, né? Você precisa, a pessoa para ir para a escola, às vezes não tem, para ir para o trabalho, não tem, né? Para ir para o lazer, não tem, para visitar a família, não tem, para ir fazer alguma coisa, porque isso inclusive gera, tanto para a economia como para a prefeitura, você garantir uma tarifa zero, né, para a população, e isso que nós defendemos, mas é fundamental. Estamos pela frente, né, do passe livre, participamos da comissão, vamos aí nos bairros discutir, porque muita gente não sabe ainda. E é importante o processo de mobilização, não só dos estudantes, mas dos pais que tiram uma grande parte do seu salário, né, com o transporte, que é de péssima qualidade. As pessoas da zona rural, o ônibus é de 2 em 2 horas, né? Quando o ônibus quebra, a pessoa acorda 4 da manhã para chegar às 8 horas, né? O ônibus quebra, não consegue chegar, o patrão fica injuriado, né? Às vezes perde o emprego. Aí quando vai voltar, né? Os abrigos, pelo plano de mobilidade, você tem que ter uma cadeira para todo mundo, protegido. Isso está no plano de mobilidade, que não é um plano ideal. Às vezes não tem nem a proteção de cima, né? Não tem a proteção. Mais a cadeira. A frota não funciona 100%, os 900 ônibus de São Luís.
Então, às vezes, numa greve, aí o juiz diz, não, 80%, mas 80% já é assim. E principalmente no final de semana que eles retiram, porque o empresário está pensando no lucro, né? Eu vou botar onde tem o pico. Principalmente nos locais... Que rodando cheio, ganha mais, né? 80% está naquela região, nessa região do comércio e tal. Então, é tudo a serviço do capital. Não está pensando no trabalhador. Por isso que esse debate, né, de tu estatizar o processo, por exemplo, nós aceitamos, eu acho que todos os prefeitos têm que ter esse compromisso de não aceitar transformar a água e saneamento de São Luís em mercadoria. Discutir o contrato com a CAEMA está correto, né, porque tem muito problema. A CAEMA, infelizmente, está sucateada, mas é culpa dos governos, porque não investe no trabalhador, é terceirizado, tudo tem, é PPP, né? Coisa mais bonita que tem é a parceria público e privada. Mas o público entra... Hoje o eleitorado ele tem um posicionamento assim, que tendencia mais à questão da privatização, isso é muito puxado por candidatos de direita. Sim, pela falta, inclusive, de um processo, né? Aí é culpa dos gestores. Né? Nós temos os Correios, que sempre foi uma instituição que lucra, né? Já teve a discussão de privatização, e no mundo, quem privatizou o saneamento está voltando, se a gente for na Espanha, na França, porque não funciona. Né? Você vai ter um serviço de péssima qualidade, um serviço que vai aumentar, né? Como a gente falou, né? já utiliza do pouco dinheiro que tem, com um contrato intermitente a R$300 que a pessoa ganha por mês, que foi a reforma trabalhista, que a gente for ver aqui os contratos nessas grandes empresas, por exemplo, 35% da região de São Luís é do distrito industrial. Quantos empregos formais tem ali? 5% de São Luís, porque diz que vem as grandes empresas e vai gerar emprego e renda. E o que acontece? Por exemplo, a comunidade Vila Madureira, que saiu ali atrás da termoelétrica, né? Tinham 300 famílias que produziam, né? E a termoelétrica tirou aquela família. Quantos empregos que gera a termoelétrica? 106 empregos. Né? Com a automatização, esses empregos não existe, principalmente para aqueles... E ataca o meio ambiente, a pesca não existe mais, porque todas as pesquisas indicam que o que a gente está comendo está podre. É a pescadinha, é o bagre, né? É o caranguejo. Pesquisas da UFMA, científica. E é todo o Golfão, não é só... Antigamente a gente tinha só a Baía de São Marcos, é São José, também contaminada, né? E o Arraial, está tudo contaminado. E o que o governo do estado faz? Né? Tinha estações de monitoramento do ar, simplesmente, depois das denúncias que nós fizemos, e o PSTU também, né? Nós temos um movimento de defesa da ilha que tenta discutir a pauta da cidade, nós denunciamos, né? E o que o governo do estado fez? Parou de divulgar. Porque você tem um nível de mortes altíssimo por cada poluente que você... E o dióxido de enxofre, aqui em São Luís, estava em índices altíssimos. Né? Isso causa morte na população, é doença respiratória, é uma quantidade de câncer ali naquela região. Né? E agora tem uma obrigação do CONAMA de ser online. E a Secretaria de Meio Ambiente não faz. E a Prefeitura não cobra. Né? Porque é aliada desses grandes empreendimentos. Né? Por isso que a gente defende que os bilionários têm que pagar. Né? Porque aqui, por exemplo, no Maranhão, você tem a Cargill, a Bunge, que são empresas do agronegócio. Né? Nós sabemos que o agronegócio não gera renda por causa da Lei Candir. É mínima. Né? Você tem que ter uma política de trabalho, voltar o extrativismo. Se a gente for lá na zona rural, né? Onde você tinha uma produção importante que a gente precisa revitalizar, né, para geração de trabalho e renda, né? Hoje você não tem mais o Buriti, não tem mais a Jussara, né? A manga, até a manga está acabando, o caju está acabando por essa poluição, e fica todo mundo achando que vai resolver o problema, que em vez de que aí os empresários querem, não é o desenvolvimento social, é o desenvolvimento econômico. A gente tem que diferenciar desenvolvimento econômico, né, que é só para o lucro, e o desenvolvimento social. Que abrange tudo. Sim. Candidato, me permita só a gente cumprir o intervalo. São 9h04. Depois do intervalo, a gente segue até as 9h30, ouvindo o candidato Saulo Arcângeli, do PSTU. Vamos lá. Ponto final. Mirante News.
Potiguar, parceria com você, informa a hora certa. 9h05. Feirão Gigante Potiguar. Grandes marcas e ofertas absurdamente gigantescas para a sua reforma. Piso 46 por 46 tipo A, R$19,90. Cadeira de alumínio, R$59,90. Oscilante de parede, 60 centímetros, R$259,90. Tinta rende e cobre muito Branco Neve, 18 litros, R$299,90. Feirão Gigante Potiguar. De volta e ainda maior. Aproveite! Fribal, especialistas em carne, informa a temperatura. 28 graus. Tem na Fribal, carne boa, economia, qualidade todo dia, mais sabor aonde tem na Fribal. Ofertas especiais Fribal. Coração bovino 7,99. Fraldão 23,99. E a qualidade todo dia, mais sabor aonde tem na Fribal. Alcatra com maminha 31,99. A gente tem na Fribal, tem na Fribal, tem na Fribal. Ponto final. Na 104,1. Mirante News. Jorge Aragão. 9h06. Voltamos à entrevista com o candidato Saulo Arcângelo. Candidato, sobre tudo que a gente já falou aqui nessa questão do processo eleitoral, que a gente já reconhece, já reconheceu várias vezes, que é extremamente desigual. Só que quem pode mudar é quem está no poder. É utópico falar em mudança nesse momento? O senhor não acredita que um dia o senhor possa disputar uma eleição minimamente, que é o que a gente está pedindo, em condição de igualdade? Acreditamos, sabemos que hoje, esqueci de falar do Amorim, eu também concordo que que não pode tem que se afastar, né? Eu também concordo, porque utiliza a máquina pública de todas as formas, né? Se beneficia, é mais um benefício, né? Mas como eu falei, nós temos nossos princípios, nossas propostas, acreditamos que o processo eleitoral é muito importante, porque a gente tem esse espaço, né, para discutir, porque às vezes a gente não tá certo. É por isso que a gente defende os conselhos populares, né, onde discute a política de mobilidade, a política de educação, a política de saúde, e tem que ser conselhos deliberativos, né, porque eu que vou estar lá na prefeitura, eu não vou estar vendo a realidade concreta, né, da população. Por isso que nós defendemos não esse orçamento participativo, que é uma brincadeira, né, que a população pensa que vai ter aquele seu posto de saúde, por exemplo, que foi feito ali no Mato Grosso, é uma aberração, né? Você tem ali 3 mil casos, 12 mil pessoas, você não tem nenhum posto de saúde, você não tem uma creche, né? Você fica isolado. Primeiro que foi feito numa área que não podia pelo plano diretor, né? Mas aqui tudo pode, né? Uma situação bastante precária, né? Porque você tem vazios urbanos na cidade, né? Que não precisam ser ocupados só pelo Mateus, né? Você poderia, por exemplo, aquela área do São Francisco, que é agora na frente do antigo do Hiper Bom Preço ali, poderia ser uma área de moradia, né? Mas o Mateus já comprou, né? Você tem áreas no centro que podem fazer o programa Minha Casa Minha Dívida, né, que a gente fala, né? Afasta a população dos serviços ainda mais, né? Como a gente falou, onde concentra o transporte público? Nessas áreas mais nobres, onde você tem intervenções como o trânsito livre, principalmente nessas áreas mais nobres, que nós discordamos, né, dessa política de alargamento de avenida. Isso não funciona, né? Se você não tiver ciclovias, né, garantia para o pedestre, para as pessoas com deficiência, né, se a gente for dar uma olhada nessas intervenções, além de não resolver, né, porque você não privilegia o transporte público, você vai ter cada vez mais carro. Essa questão de motos, né, é uma preocupação. Você tem que ter, de alguma forma, de fazer corredores para moto, porque mais de 300% de aumento de moto, principalmente porque a pessoa não tem trabalho e vira autônomo, vira patrão. Porque não tem mais moto Uber também, né? Tem moto Uber, as pessoas vão se virando e a gente tem que pensar nessas pessoas, não só no carro motorizado. Não existe isso. As ciclovias de São Luís, só 40 quilômetros de ciclovia, uma cidade de 1 milhão de habitantes, e as ciclovias que tem não tem conexão, tu não tem ciclofaixa, o cara não consegue passar, é atropelado, volta, né? É o que acontece,
né? Então você precisa ter um plano, né, que discuta, que chegue o transporte para a população, né? Por isso que a gente defende a tarifa zero, a Companhia Municipal de Transporte Estatal, para garantir essa mobilidade, né, para a população. Política de trabalho, você tem que retomar, né, o extrativismo importante da zona rural, por isso que a gente combateu essa retirada de 30% da zona rural para a zona urbana. Nós não temos produção pesqueira, que a gente poderia, né, cadeia de produção pesqueira, ninguém pensa nisso, né? Pensa só em botar empresas que poluem o meio ambiente. Você tem toda uma cadeia do pescado, né? Você não explora, né? E você com essa poluição, você tem só 50% do esgoto tratado, vai tudo para os rios. Os rios não tem mais, né? O único rio na zona rural que as pessoas ainda podem banhar é o Limoeiro, mas agora tem aquelas indústrias de areia que rompeu, e agora o único rio que a zona rural você conseguia ainda fazer a pesca, não tem mais, né? Então você precisa ampliar, né, essas discussões, né? Nós acreditamos, né, no processo eleitoral. Primeiro, no processo eleitoral, dialogar com a população, trazer as pessoas para o PSTU, né, que tenham essa compreensão, né, de que a gente precisa governar para a maioria, não para a minoria, né? Não é só que não mora São Luís só aquele empresário, só aquele industrial, só aquele que utiliza o automóvel, porque se a gente tiver outros meios de transporte, BRT, VLT, principalmente, né, apesar tem um estudo do BNDES, né, que das principais capitais com mais de 1 milhão de habitantes, de implantar o VLT. Então é possível, né, apesar de ser caro, o metrô ainda é mais caro, mas você tem que ter todas essas formas, esses meios para a população se deslocar. Candidato, o senhor mencionou sobre diálogo. Caso eleito, como você espera ter governabilidade junto à Câmara Municipal, já que se o seu partido só tem 2 candidatos a vereador? E qual a avaliação que você faz a respeito dessa formação hoje, desse plenário que nós temos hoje na Câmara de São Luís? Primeiro, eu acho que tem que limitar a intervenção da Câmara. Por isso que a gente defende que os conselhos populares definam o orçamento, né? Infelizmente, o vereador tem aquele poder das emendas, ele coloca as emendas onde ele tem reduto eleitoral. É uma lógica totalmente errada. Vereador que cria instituto, que cria não sei mais o que, para pegar o valor da emenda e transfere, né? E uma tarefa que deveria ser do Estado acaba sendo, e ele toma conta, ele vai inaugurar, é ele que faz, né? E aí é outro desproporcionalidade da eleição. Desproporcionalidade da eleição, né? Porque na véspera de eleição... Você não entra em condição de igualdade um vereador para disputar, né? Não, porque começa 2 anos antes, né? A gente está na luta, está nas ruas reivindicando, enquanto eles estão fazendo esses acordos, a emenda para lá, a emenda para cá, utilizando da pobreza da população, né? Vamos ajeitar um negocinho aqui, bota um projetozinho aqui. Infelizmente, é o que acontece. Enquanto a gente está na batalha diária, né, está trabalhando, está buscando organizar os trabalhadores e trabalhadoras, combatendo essa opressão que é muito forte, né? Por isso que a gente achou importante a cassação do Domingos Paz, até para dar um exemplo, né? Porque, como a gente coloca, o sistema capitalista cada vez mais quer nos dividir. O negro do branco, a mulher do hétero, do LGBTQIA+, o capitalismo adora, né, nos dividir, porque eles se fortalecem, eles são uma minoria, não geram a nossa riqueza, se apoderam da nossa riqueza e tentam dividir cada vez mais a nossa classe. Por isso que nós temos um projeto socialista, né, diferente desses outros projetos socialistas, porque a riqueza que é produzida precisa ser dividida para aqueles que produzem a riqueza. Nós temos aí candidaturas importantes, como, por exemplo, o Coletivo das Pretas, do nosso partido. Temos também, que é composto pela Esté, pela Marina e pela Kimberly, né, que discute, né, essa opressão forte que sofrem as mulheres. Muitas vezes, inclusive, alguns deputados estão sendo caçados aí por utilizar também a verba eleitoral
em relação a não respeitar as mulheres. Então, então você tem uma opressão dentro dos partidos, né? Nós temos a candidatura também de um portuário, Jairo Mesquita, que é para discutir, porque o Porto de Itaqui se comemora, né, diariamente. Não, você criou aí, foi grãos para a China tal, mas isso não chega para nós, né? A gente tem que ter essa compreensão. Não chega, como eu falei, 5% dos empregos formais estão naquela região. Isso vai reduzir, né? Além disso, com a poluição, você perde o trabalho extrativista. Então você tem que, isso é uma das propostas de gerar trabalho, você tem que ter também, né, não essas obras eleitoreiras sem planejamento que são feitas pelos prefeitos. Você tem muita gente desempregada, você tem que ter um programa de obras públicas, mas planejada. Não está faltando escola, não está faltando creche, não está faltando posto de saúde, vamos construir, né? Utilizar a mão de obra que está desempregada, que está no contrato temporário, que está na jornada intermitente, que está no trabalho parcial, né, que aumentou com a reforma trabalhista. Então hoje as pessoas, para sobreviver, né, você não tem respeito aos pisos, né, o piso da enfermagem que foi aprovado, mas você não implementa, que é uma categoria muito importante, né? Então você tem que fazer esses debates, e eu acredito que uma hora, viu, Jorge e Ronaldo e Rodrigo, uma hora o jogo vira, porque a população vai chegar um momento que teve o exemplo de 2013, né? Mas tem aquela discussão, 2013 gerou a direita, não foi disputado pela esquerda, mas a pauta principal foi o transporte, quando o Haddad aumentou 20 centavos, né? E o Alckmin, que é vice-governador, botou a polícia para arrebentar com os manifestantes, né? E isso gerou, né, no momento que você fazia esses estádios, né, você tirava a pessoa da Copa, esses estádios aí, bilhões, aí todo mundo, não, eu quero saúde, é padrão FIFA, eu quero... Então teve um processo de reivindicação. E nós acreditamos que isso pode acontecer. Às vezes a gente está meio parecendo que não vai acontecer nada, está todo mundo acomodado, e tem uma explosão, né? E o nosso partido acredita nisso. Por isso que nós continuamos defendendo, inclusive nas eleições, esses nossos princípios e ideias. O Jean Celular, do final 2212, ele pergunta... caso venha chegar à prefeitura, qual a ideia principal para a questão do transporte? Eu até pego o gancho, porque a gente tem a questão do... Hoje a gente tem apenas transporte público coletivo, né, os ônibus. E temos aquela história, até falei ontem aqui, que é parecido com o jogo do bicho. Todo mundo sabe que tem e não regulariza, que é o carro lotação. Você seria favorável à regularização do carro lotação? E a pergunta do Jean... qual seria a ideia principal nessa questão do transporte? Eu acho que toda organização que é feita pelos trabalhadores é importante. Como o setor empresarial, né, só pensa no lucro e não tem a qualidade do serviço, a população vai se virando de todos os jeitos. Eu acho que a gente precisa realmente ter todos os espaços de transporte, né? Claro que pensando na questão da segurança, né, que é fundamental, tem que regulamentar, mas sempre com segurança, porque isso já acontece, não tem como. A gente passa nas paradas, tá os carros, aí todo mundo diz, não, somos contra, mas isso já acontece e o Estado tem que garantir, né? Porque as pessoas que não chegam no Itaquibacanga, eles querem chegar em casa, gente. Não adianta, eles não querem ficar naqueles ônibus, né? Tem assédio das mulheres, as mulheres reclamam porque tem um assédio, infelizmente as pessoas saem do trabalho, estão apertadas, tem um assédio sexual, né? Demoro para chegar em casa, demoro para chegar no trabalho, tu não tem vida, né? Tu não tem vida, não é garantido a cultura nos bairros, o lazer nos bairros, o que tem de lazer aí para tu ir para a praia, tu não consegue pagar passagem. Então a vida da população precisa ser discutida e qualquer forma de organização, inclusive de mobilidade, né? Nós esperamos, assumindo a prefeitura, criar essa companhia municipal de transporte, né, estatal, né? Você tem ali uma companhia que é estatal, por exemplo, em Maricá, que vai adquirindo os ônibus, vai substituindo os ônibus e transforma tudo com tarifa zero para garantir, né, que a população tenha qualidade de vida, né? Porque não... É um absurdo tu demorar 2 horas para chegar no trabalho, né? Então você precisa pensar no posto de saúde de média e alta complexidade. Esses socorrões aí também o Hospital da Criança, eu não sei nem quantos prefeitos inauguraram esse Hospital da Criança.
com recursos financeiros desviados de uma forma ou de outra, é aditivo para um lado, aditivo para o outro, né? Trânsito livre que não resolve o problema da maioria da população. Então são questões que a gente precisa, né, cada vez mais aprofundar. E, candidato, você fala, né, dessa estatização desse sistema, né? Ele funcionaria de forma ampla e integral ou dividiria aí parte do sistema com o empresariado? Enfim, o que fazer com esse empresariado que está aí também, né, que já explora esse serviço, acho que desde a década de 70, se eu não me engano, aqui na capital, né? O que fazer com esse empresariado? E outra pergunta também, o município ele tem condições financeiras e próprias de arcar com esse custo, né, de forma independente? Há condições? Sim, tem condições com o orçamento que está aí, mas que vai se gerar, com você gerando trabalho e renda, você também cria mecanismos para aumentar, né, inclusive a arrecadação do município. Mas com os recursos que tem hoje, com os 63 milhões, mais o transporte escolar, que é em torno de 12, 15 milhões do orçamento, né? Se você fizer um cálculo básico, um ônibus em 500 mil a 700 mil, você vai, como está sendo feito em alguns municípios, vai adquirindo os ônibus e transformar em estatal. O empresário já foi demonstrado, né, durante, como tu falaste, né? Acho que muitos estudaram aqui, quem estudou na UFMA sabe a briga, a guerra, né? Que aí a Taguatu continua com péssimo serviço e eles todo ano não tem que aumentar porque a gente não... Então tem que largar o osso. Você diz que não funciona, larga o osso. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque eles querem cada vez mais dinheiro, né? E aí com ônibus que deveriam, pelos contratos, 10 anos saiu o ônibus, mas não sai, porque a prefeitura, inclusive tem um escritório dos empresários do SET dentro da prefeitura, que já foi denunciado na CPI, e fica tudo por isso mesmo. Então a gente tem que expurgar, né? Tem que ser estatal, né? Por completo, né? Por completo. Inclusive em 2015 virou um direito na Constituição, artigo 6º, o transporte. Pela situação que vive a população de pobreza, que gasta, o que é que ele gasta mais da população? Com habitação e com transporte. Tu tira, você melhora a vida da população, né? Mas não vão ser com esses empresários, esses consórcios que estão aí, né? Porque tudo que tu privatiza, por exemplo, a educação, né? Você tem esses contratos emergenciais. Inclusive, a justiça tem que todo dia dar decisão para reformar a escola. Aí que tu cria uma empresa, né, para o transporte escolar. O transporte escolar é permanente, tu não pode criar contrato emergencial para isso. E aí tem os amigos, os assessores, né, os comissionados, que é uma reivindicação aí dos sindicatos, que esses carros comissionados sejam ocupados por servidores, para acabar com essa farra, né, dessa indicação política, é assessor que de deputado federal que vira assessor de deputado estadual, é irmão que vira, né, um irmão culpando o outro, tentando se livrar, como é o caso do atual prefeito, né? E a reivindicação do Sinfusp, Sindicato dos Servidores Municipais, como o Sind de Educação, como o Sind de Saúde, como os sindicatos que querem concurso, né? Porque acaba essa mamata, inclusive retira esse orçamento que é dado para essas pessoas aí que estão com... que muitas vezes não vão nem trabalhar, tem que ser utilizado para o serviço público, para a melhoria, né, da prestação, né? Então esses debates a gente precisa fazer. Aqui a gente tem que denunciar, porque é nosso papel, porque nós defendemos a transparência, né? Como eu já falei, São Luís é a capital menos transparente, né? É a capital que tem mais contratos emergenciais sem licitação. Então isso tudo é dinheiro público que vai pelo ralo, né, desses esquemas, e a população fica cada vez numa situação mais difícil. Tem um questionamento aqui do YouTube, o Marcelino. Bom dia, Saulo. Está perguntando sobre a importância dos conselhos populares no governo do PSTU. Eu queria complementar com ele, para o senhor trazer mais detalhes sobre essa discussão do orçamento junto aos conselhos populares. Isso não estaria retirando, por exemplo, uma prerrogativa que seria dos vereadores? Sim, esse é um debate que a gente, como eu falei, a gente tem que diminuir o poder dos vereadores. Não vai ser um debate fácil, né? Vai ter que ter uma interlocução, mas os vereadores têm um papel de fiscalizar, de indicar, né? Mas não concordamos da forma que é feito, né? O prefeito não libera emenda, aí ele vota contra o projeto do prefeito, né? O prefeito não dialoga, não vai funcionar. Por quê? Se você discutir a educação, a mobilidade urbana, a saúde,
né? A assistência social pela comunidade é a comunidade que sabe os seus reflexos, né? E é isso que, nesses conselhos populares, que nós vamos definir a prioridade. Mesmo que o prefeito não concorde, a gente tem que defender, né, o que a maioria quer para melhorar a sua vida. E isso a gente vai ter que fazer esse diálogo com a Câmara de Vereadores. Vai ter conflito? Vai ter conflito, né? Mas a gente tem a compreensão que a gente precisa, porque todo mundo diz, vamos governar para todos, que é uma piada, né? Ele governa para a minoria, não governar para todos e todos, não, tu tem que governar para aquela maioria que está cada vez mais numa situação difícil da nossa cidade, né? Muitas vezes se adoecendo, né? A gente vê aqui na Mirante, no Ponto Final, no Abrindo o Verbo, né? Que é muito triste a questão de saúde. A pessoa vai, uma consulta, daqui a 4 meses ela já pode até falecer. Se for fazer uma cirurgia, 2 anos, é brincadeira o que faz com a população. E recurso tem, né? Por isso que é um debate que a gente faz a nível nacional. Esse arcabouço fiscal não pode. Tudo que é feito é lei de responsabilidade fiscal, arcabouço fiscal, né? Se a gente for analisar, né, é para retirar recursos principalmente dos que menos favorecidos, dos trabalhadores e trabalhadoras. Os banqueiros são os que mais ganham nesse país. O setor do agronegócio, né, o plano safra, né, que o Lula fez agora 400 bilhões para o agronegócio. E querem retirar agora do BPC. Não dá nem 5. Né? Então as prioridades são todas equivocadas, por isso que a gente se coloca como, voltamos no segundo turno porque não concordamos com a política do Bolsonaro de exclusão, de opressão. Bolsonaro passou 40 anos naquela Câmara mamando, né? É um absurdo, virou presidente pela questão mesmo de disputa que acontece, mas foi um presidente que finalmente foi expurgado. Esperamos, né, que continue, por isso que votamos. O PSTU no segundo turno votou, mas nós temos que ter coerência, não concordamos com os ataques que são feitos. Né? Por isso que nos diferenciamos do PSOL, que o PSOL reivindica, acha que Lula vai fazer tudo. Mas o pessoal não gosta muito não dessa crítica aí. Mas hoje está dentro do governo, o pessoal se aproxima do PT, está fazendo aliança aqui no Maranhão com Solidariedade, com Podemos, virou uma... O fato de você ser aliado, você também não precisa concordar com tudo, né? Mas aí é complicado, está dentro de uma federação, né? É complicado tu combater a extrema-direita se aliando à extrema-direita. Então é um discurso que a gente não vai fazer. Podem discordar do PSTU, das nossas propostas, das nossas políticas. Por mais que custe nunca chegar ao poder? Sim, mas nós achamos que os trabalhadores têm que chegar ao poder. Por isso que nós permanecemos. Né? Não vamos fazer, como é que se diz? Um malabarismo? Os caminhos, outros caminhos para tergiversar, para isso. Não vamos conseguir. Se a gente tergiversar, né, nós não podemos conciliar, né, capital e trabalho. Nós não podemos fazer os acordos políticos para permanecer no poder. Se o povo quiser nos tirar, nos tira. Se quiser colocar, nos coloca. Mas nós não vamos fazer essas alianças sem mudar o discurso, nessa tal de governabilidade, que para você ter governabilidade, você muda os seus princípios. Isso o PSTU nunca vai fazer. Por isso que nós achamos que temos condições de chegar ao poder. E vamos permanecer durante a campanha, inclusive para o crescimento do partido. A eleição é um processo importante porque a gente dialoga. Muitas pessoas que dizem, mas vocês são loucos, vocês são radicais. A gente, numa conversa, num bate-papo, a gente vai conseguindo agregar pessoas que achavam que a gente era maluco, que hoje está na fileira do PSTU. Está discutindo, formando, que é um aspecto fundamental do nosso partido, é formar. A gente precisa organizar, formar, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade até de reivindicar os direitos, né? E como a gente coloca, a gente tem um poder enorme. Né? Candidato, 9h29, eu tenho 1 minuto para terminar o tempo, eu queria deixar esse 1 minuto exatamente para o senhor
falar o que quiser, fica bem à vontade, espero ter ficado durante toda uma hora, mas Não, tranquilo. falar com a população qual seria o recado nesse 1 minuto final. Primeiro eu queria agradecer, eu acho que o espaço de 1 hora pra gente é um espaço importante, tem muita coisa ainda. E acaba sendo pouco, né? Acaba sendo pouco, porque tem coisas que a gente não consegue tratar, né? Tem que dividir, porque um vai puxando o outro, principalmente numa cidade com esses problemas, né? Então a gente vai utilizar a campanha para fazer esses debates, para buscar fazer reuniões nos bairros, né, discutir com a população. A gente não tem, nós colocamos aqui as nossas propostas, nós somos donos da verdade, né? Podem ter erros e a gente tem a compreensão que a gente pode errar em alguns momentos e buscar. E vamos utilizar essa campanha para fazer esse diálogo, discutir a cidade de forma real, não de fantasia, né, discutir os problemas que passa a população, né, que precisam realmente se apropriar da cidade. A população de São Luís não se apropria da cidade. A gente vai no centro histórico, agora querem higienizar o centro histórico, né? Vai ver a tristeza, a gente tem um patrimônio cultural desde 1990, corre risco de perdermos. A prefeitura, inclusive, pode desapropriar para utilidade pública e utilizar aqueles casarões, porque é um absurdo aquela especulação imobiliária. E agora é hotel, vão tirar espaços culturais que estão se acabando, é o Odilo, o José Montella, é a Casa do Maranhão, querem tirar tudo, né, entregar para a iniciativa privada, né, retirar as pessoas do centro histórico, porque vai ter ali um grande hotel. Então a gente tem que discutir isso, porque o turismo também, que é importante na nossa cidade, envolve a cultura, né? Não essa cultura patrimonialista, que só quem está aliado que ganha o dinheiro, que ganha o edital, né? Que enriquece aí vários secretários, né? Então a gente chama aí para acompanhar nossas redes sociais. A gente vai ter que utilizar bastante as redes sociais, apesar do pouco recurso, porque também precisa de recurso, porque não é nada democrático também. A gente pensa que as redes sociais são democráticas. É o espaço que a gente vai ter, né? Eu espero que a Mirante nos chame aí para o debate, né? Reivindicamos por todas essas condições que nós colocamos aqui, né? Então vamos entrar nas nossas redes sociais, participar dos debates. A partir do dia 16 aí vamos poder pedir o voto, vamos poder estar nas ruas, né? Então vamos participar, discordar, ampliar, né? Mas tendo a certeza que o PSTU tem uma bandeira limpa. Aqui nós colocamos, não enganamos a população de forma nenhuma, dizer que vamos ter que organizar junto com a população e junto com aqueles que estão passando por esse sufoco todo, né? E mais uma vez agradecer e esperamos aí nas eleições contribuir, né, com essa maioria da população, com os trabalhadores e trabalhadoras de nossa cidade, né? Temos nossos candidatos a vereadores também, né, que vão colocar também no nosso partido, o nosso programa, e a necessidade de tirar daquela Câmara Municipal, que aquilo ali é uma casa de horror, né? Com várias denúncias, e que a gente vai precisar tanto renovação na Câmara, como também uma renovação na Prefeitura de São Luís. Tivemos a oportunidade de conversar hoje com o candidato do PSTU à Prefeitura de São Luís, Saulo Arcângeli, dando sequência à série de entrevistas. Na próxima segunda-feira será a candidata do Solidariedade, Flávia Alves. 9 horas.